Você já teve sonhos que viraram pesadelos? Entre as civilizações de destaque no nosso mundo antigo, encontrava-se a Grande Babilônia, cidade dourada e aparentemente inexpugnável, com as suas muralhas enormes contendo os seus jardins suspensos. Era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, Babilônia de Nabucodonosor. Babilônia, o orgulho e a grandeza dos caldeus, o centro de toda a terra. No ano 605 a 539, foi registrado nos anais da história da Terra a invasão de Nabucodonosor contra Jerusalém, onde levou consigo para a Babilônia jovens hebreus e tesouros da casa de Deus para a casa do seu Deus em Babilônia. O rei ordenara que a seu serviço estivessem jovens da linhagem dos nobres e dos príncipes, dentre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Enquanto o tempo foi passando e a terra fazia a sua volta em torno do seu próprio eixo, Nabucodonosor jactava-se pelo fato de ter conquistado Jerusalém e expandido o seu reino para mais longe das terras de Dura. E é neste momento preciso de orgulho humano que Deus decide se revelar ao rei de uma forma misteriosa. Mas episódios dessa natureza não são os únicos registrados nas Sagradas Escrituras. Certamente você se lembra da familiar história de Faraó, quando sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas formosas e 7 espigas murchas. E José, servo de Deus naquele império, foi o intérprete dos sonhos através da revelação divina. Você também deve se lembrar da familiar história do julgamento de Cristo, onde a esposa de Pilatos é entronizada na sala de julgamento e alerta a seu esposo que sonhara com Cristo e que o sangue desse justo era inocente e que seu esposo não deveria estar familiarizado com esse julgamento. Da mesma maneira, Deus trouxe ao rei Nabucodonosor um sonho que perturbou o seu espírito e sua alma e tirou a paz do rei. O assustador e tétrico sonho do rei tirou o sossego e ele ordenou que fosse introduzido à sua presença magos, astrólogos, feiticeiros e adivinhos, para que assim então pudessem interpretar o sonho do rei. E ninguém em Babilônia e na sua extensão territorial foi capaz de decifrar esse enigma misterioso e assustador sonho. Aqui nós vemos a prova de que feitiçaria, espiritualismo e astrologia não resolvem os problemas e apenas o único que tem a revelação correta, o horóscopo correto, é o Deus que controla e reina sobre toda a criação. Nessa hora probante foi promulgado um decreto de morte. Daniel e seus amigos estavam na lista negra dos futuros cadáveres registrados nos obituários de Dura. Mas Deus intervém e miraculosamente poupa a vida de Daniel e seus amigos, revelando o sonho e a sua interpretação. Imediatamente, o profeta de Judá foi entronizado diante do rei para dar a revelação do sonho e a sua interpretação. Tu, ó rei, disse Daniel, viste e observaste uma grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti e a sua forma era terrível. A cabeça dessa imagem era de ouro fino, os seus peitos e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés parte de ferro e parte de barro. Tu, rei, viste até que uma pedra foi cortada sem mãos, o qual golpeou a imagem sobre os seus pés, que eram de ferro e de barro, e os quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços juntamente e tornaram-se como a palha das eiras do vento, e o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles. E a pedra que golpeou a imagem tornou-se em um grande monte e preencheu toda a terra. Após a precisa revelação do sonho, o rei ficou abismado e Daniel seguiu com a sua interpretação.
Tu, ó rei, és o rei de reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino, poder e força e glória, e onde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu, elas deu em suas mãos. Sim, rei Nabucodonosor, tu és essa cabeça de ouro. A interpretação desse sonho do rei é óbvia que a cabeça representa a Babilônia, o ouro do orgulho da cidade que era outrora a maior dinastia do mundo. E Daniel segue na sequência da explicação e interpretação do sonho, cujos relatos precisos encontramos no capítulo 7 do mesmo livro. O peito da estátua representa o reino da Média e da Pérsia, o braço esquerdo e o braço direito, os generais Ciro e Dario que invadiram a cidade na noite da festa que o neto de Nabucodonosor realizava em orgias, usando os utensílios da casa de Deus, quando uma mão misteriosa apareceu e escreveu a sentença na parede, e naquela mesma noite a cidade de Babilônia foi invadida e a cabeça de ouro é destronada, surgindo agora os braços e o peito da estátua. Na sequência, nós temos o ventre, que é representado pelo bronze, é um símbolo da Grécia, a Grécia antiga, com Alexandre o Grande e os seus generais. Posteriormente ao bronze, então surgem as pernas e os pés de ferro, uma característica marcante de Roma imperial. Descendo para os pés da estátua, nós encontramos o ferro misturado com barro. Não existe unificação e solidificação do ferro com barro. Houve tentativas desesperadoras da Europa em unificarem-se em um único império global. Nós tivemos o exemplo de Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler e agora na Alemanha com Brexit, que também foi um fracasso. Surgiram também então as Nações Unidas e a União Europeia no âmbito de unificarem os reinos da Europa e os reinos do mundo. A história nos mostra que após o último império de alcance mundial, que foi Roma, houve uma divisão nos pés da estátua. Os francos, os alemães, os visigodos, os suevos e tantos outros tiveram que se desintegrar e as 3 tribos bárbaras foram destruídas por Roma e não mais houve uma unificação da Europa. Houve a tentativa várias vezes de unificarem a Europa através de reis e rainhas, através de casamentos e relações comerciais. Na sequência dos eventos, a profecia nos diz que uma pedra golpeou a estátua e transformou-se em um grande monte e preencheu toda a terra. E todos os reinos que haviam tinham sido eliminados. A estátua do sonho do rei nos mostra a decadência moral e espiritual do nosso mundo. Primeiro a cabeça era de ouro e o ouro era o material mais valioso. Depois já perde o valor os reinos do mundo e transformam-se em prata, que é menos valiosa que o ouro. E na sequência veio o bronze, que é menos valioso que a prata. E posteriormente vem o ferro, que é menos valioso que o bronze. E por último vem o barro tentando misturar-se com o ferro. Ao contrário do que se prega e que se diz no mundo contemporâneo, de que há progressos, de que o nosso mundo está melhorando, a Bíblia nos diz que o nosso mundo está indo de mal a pior. A inversão de valores, a decadência moral e espiritual, tudo aponta para a destruição final do nosso planeta através de uma intervenção divina. Simbolicamente falando, essa pedra representa o reino de Cristo. Quando Cristo despontar após os 1000 anos, e todos os reinos estiverem em pé diante do trono de Deus, e então o mundo inteiro ser julgado, cada um por suas obras, então essa pedra destruirá todos os reinos do mundo ímpio e estabelecerá um reino que jamais passará. Depois da ressurreição dos perdidos, após os 1000 anos, Cristo aniquilará Satanás, pecados e pecadores, e estabelecerá então o seu reino que nunca mais passará aqui nessa terra. O sonho de Nabucodonosor tem muito para nos ensinar. Diferente desses sonhos sensacionalistas que têm acontecido no mundo religioso, é um sonho profético que nos mostra a direção em que o nosso mundo caminha. Precisamos, agora mais do que nunca, atentar os nossos olhos para a evidência bíblica de que o nosso mundo está beirando a um colapso global e somente o reino de Cristo trará paz na terra e segurança para os nossos corações.